Se você está procurando placa de vídeo e a 5060 não está no seu radar, você está precisando de ajuda e essa placa de vídeo pode resolver o seu problema. Atualmente a 5060 é uma das placas de vídeo que mais está compensando comprar aqui no território nacional, sendo a primeira opção de muita gente que quer jogar com gráfico lá em cima. E ela mudou bem de preço, tem superado em muitas situações a RX 9060 XT, que quando lançou era um estouro. Só que apesar de estar valendo a pena, a 5060 não é perfeito e no conteúdo de hoje a gente vai testar ela na prática e vou te mostrar tudo que eu sei sobre ela. A nossa 5060 é a versão Triple Fan da Gigabyte. Ela é uma versão que já vem com overclock padrão. Se a gente olhar direitinho, a placa em si ela é bem pequena, né? É só essa área aqui. E a gente repara também que ela tem um conector de energia invertido, geralmente é para cá, né? Agora tá na ponta, perto dos conectores de vídeo. A gente tem um backplate de metal com esse vazado aqui para melhor refrigeração. Eu gostei bastante dessa versão dela, cara. E, mano, eu tava bem ansioso para fazer esse teste com a 5060 aqui no canal. Até porque a gente também vai testar ela com o Xeon e também eu quero fazer um comparativo com a RX 9060 XT. Honestamente, para mim, a 9060 XT era uma placa de vídeo que estava compensando bem mais que a 5060, ainda mais se a gente fosse pegar a versão de 8 GB, mas os preços da 5060 deram uma caída interessante, a ponto de que eu acho que já tem compensado em vários momentos, em várias promoções, comprar a RTX 5060 no lugar da 9060, até porque a gente está falando de uma placa de vídeo com as tecnologias mais atuais do mercado, DLSS, e ela também vai acabar tendo todas as tecnologias da AMD também. A gente está colocando essa placa na minha bancada, que tem um processador Ryzen 7700X, que é um processador que inclusive tem aparecido num valor bem interessante em algumas promoções, então faz muito sentido esse setup aqui. Apesar da RTX 5060 ser bem potente, isso é a placa que vai atender a maioria dos brasileiros hoje, com certeza. O processador, ele ainda suporta placa de vídeo mais poderosa, então aqui é um setup que vai te dar mais margem para fazer melhorias no PC. Não que você vai trocar essa placa de vídeo tão cedo, né? Mas tem margem. E como eu já tô louco para ver como essa placa se sai, bora já executar um jogo de uma vez. E eu já coloquei logo de cara o Black Myth Wukong com a pré-definição gráfica mais alta que tem, que é o modo cinema. Ativei Ray Tracing, tá no muito alto. Coloquei aqui resolução 2K, que eu acredito que é a resolução que quem está comprando uma 5060 vai priorizar jogar. E com o DLSS ligado no modo desempenho e também a geração de quadros no 4x, que é um recurso especial da NVIDIA que está presente no DLSS 4.0. O Ray Trace na série 50 da NVIDIA, na 5060, qualquer uma delas da série 50, ele também é mais otimizado. E aqui a gente pode analisar os detalhes do gráfico, a gente vê que a 5060 ela dá conta de executar o jogo nessas condições. E o jogo está sendo executado a 105 frames, né? Mas a gente tem que levar em consideração que sem a geração de quadros não daria para ter todo esse FPS. E a geração de quadros também é responsável por deixar o gráfico do frame time estranho e talvez por garantir alguma estranheza para alguns gamers. Afinal, eu estou jogando a 115, 112 FPS, mas com o input lag de um FPS mais baixo. Afinal, é como se o jogo estivesse rodando com menos FPS e uma IA adicionasse uma camada de desempenho extra no jogo. Tanto que, se eu desabilitar a geração de quadro 4x, na mesma configuração, a gente já vê aqui a mudança no frame time e o jogo cai lá para os seus 30 frames. Então, a gente tem aqui um tempo de resposta de 30 FPS, o que para gamers que são bem mais precisos, profissionais, talvez faça uma diferença. Mas, para ser sincero, para quem joga casualmente como eu, é uma coisa bem de boa. Fiz questão de mostrar isso porque sem a geração de quadros e sem o DLSS, essa placa de vídeo seria infinitamente mais fraca. Essa tecnologia é a muleta da RTX 5060 e de todas as RTX da linha 50 atualmente. Para você ter desempenho máximo, para você ter ultra qualidade, naturalmente nos jogos mais novos você vai ter que habilitar essas tecnologias. Agora vamos dar uma conferida em como vai ficar esse jogo na resolução nativa 2K, mas com a geração de quadros. E olha só, o próprio jogo já está me avisando que a gente pode ter problema de desempenho, né? Para você ver que até para ter resolução 2K
essa placa de vídeo se apoia no DLSS, principalmente aqui no caso do Wukong. E olha lá, galera, quando eu coloquei em 2K nativo no Ultra com tudo ligado, mesmo com FrameGen, mesmo com a porcaria toda, o pau quebrou e o jogo tá a 17 FPS, 18, totalmente injogável. Francamente, galera, eu acho que isso acontece nessa situação porque ela só tem 8 GB de memória de vídeo. A gente também tem a versão com 16 GB. Mesmo na versão de 16 GB, eu andei espiando vários benchmarks na internet com o Wukong e eu não vi ninguém testando nessa configuração, porque ninguém quer mostrar a placa travando, né? Tá todo mundo a fim de vender. Mas de fato, ligando resolução nativa aqui, o trem azeda, né? Mas mesmo com ela meio que tendo peidado em 2K nativo, eu acredito que se eu colocar em 4K e o DLSS no modo desempenho aqui, com a geração de quadros, capaz do jogo rodar no Ultra com Ray Trace e a porcaria toda. E ó, eu achei que ia, mas não deu certo não. Nossa Deus, tá injogável. Talvez se eu jogar aqui o escalonamento de resolução lá embaixo, parece que agora foi. Só que, né, o jogo para estar rodando 60 aqui com o FrameGen 4X, o input lag aqui tá bravo. Vou apertar aqui para atacá-lo. Olha. Não, tá certo que esse golpe é lento mesmo. Mas se tá escrito lá que tá em 4K, tá em 4K, né? Desabilitando o Ray Trace, colocando o jogo no gráfico alto, ele fica assim. Aqui já tá bem legal. Tentar deixar aqui o escalonamento até onde não fica vermelho, que tá no 50%. E ó, futicando aqui, entre aspas, a gente consegue 4K alto, 60 frames, né? Mais com a geração. E é o que dá pra fazer com ela, galera. Só pra vocês terem ideia, muitos jogos atuais vão seguir essa mesma linha aqui, né, na hora que você estiver configurando o gráfico. Eu estou fazendo questão de mostrar isso em detalhes, explicando direitinho, porque muita gente não mostra assim. Agora, com essa mesma placa de vídeo, você pode encarar uma realidade diferente em jogos mais antigos. Nós temos aqui, por exemplo, Red Dead Redemption 2, o jogo está com preset no talo, está rodando em 4K, não tem DLSS ligado, ele está a 52 frames. Para mim, esse jogo ele é bem mais detalhado, ele é mais realista do que o Black Myth Wukong, mesmo sendo mais antigo. E como é um jogo popular, ele ainda vai ter o DLSS aqui, ó, a gente pode habilitar e, sei lá, ó, vamos colocar aqui no meio, para a gente ter o meio termo aqui na resolução e ganhar FPS. Tem o FSR da AMD também. E olha que beleza, né? A gente consegue manter um nível de resolução excelente, uma qualidade excelente, e ainda por cima tá rodando o jogo aqui a uns 73 frames por aí. E uma coisa que eu esqueci de falar, né, cara, é sobre a temperatura da placa, viu? Gigabyte tá de parabéns aqui na temperatura que essa placa fica, porque ela fica rodando aqui fácil, a 95, 100% de uso e, cara, temperaturas muito frias, viu? Testando outro jogo novo, mas bem otimizado, que seria o Cyberpunk, a gente vê uma situação muito parecida com a situação do Red Dead Redemption 2. Coloquei o jogo em 4K no Ultra, né, modo Overdrive, e ele já coloca DLSS, tudo automático ali, e o jogo fica a 23 frames, mas a gente pode ver que o uso de memória de vídeo também tá na mesma casa ali, do uso de memória, né, que a gente encontrou no Wukong. Ainda na mesma resolução, se a gente deixa o jogo no Ultra, com preset Ultra ali, o Ray Trace desabilitado, ele liga, né, o Fidelity FX Super Resolution, daí a gente coloca o DLSS, que tem uma fidelidade melhor nos gráficos, o jogo já fica rodando aos 50 frames, né, você vê que ela, mesmo sendo uma placa de vídeo mais recomendada para jogar em 2K, você mexendo ali nas configurações dá para jogar até em 4K. Eu quero mostrar para vocês aqui o potencial dela, né? Isso porque a gente estava aqui com a geração de quadros desligada. A gente pode colocar aqui a geração de quadros ligada e garantir que o DLSS vai estar no modo desempenho para a gente manter a resolução, o gráfico praticamente e ter basicamente esse resultado aqui, o jogo rodando a 89 frames. Que é bem legal para o Cyberpunk. Olha que legal, né, galera? A gente não precisa de fazer 1 milhão de testes para entender o nível de potência da RTX 5060 de 8 GB. Para quem está buscando uma placa boa que não seja tão cara, apesar dela custar uns 2K, 2.200 em promoção, que não é pouco dinheiro, se a gente for comparar com as amiguinhas dela, ela tá valendo a pena para você ter o desempenho que você viu eu tendo agora. Obviamente que essa placa de vídeo pode se comportar diferente em diversas situações, mas o que você viu aqui
É geralmente o que acontece na prática na grande maioria dos jogos, viu? Jogos competitivos ficam ultra leves e para o vídeo não ficar super longo eu não vou fazer o teste nesse tipo de jogo. Hoje você encontra a 5060, às vezes sendo vendido em 12 vezes sem juros, na casa dos R$ 2.100, R$ 2.200, nosso grupo de ofertas, vou deixar o link na descrição. Obviamente, se você buscar no Google, ela provavelmente vai estar mais cara. A gente também não pode esquecer que a Black Friday está chegando e eu espero que a gente tenha preços ainda melhores na Black. Então você já sabe aqui onde você acha cupom e preço bom, manda bala. E o próximo passo aí, galera, de teste é a gente testar com aquilo ali, ó, Xeon chinês. Você acabou de ver um teste rápido com o Ryzen 7700. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais.